13 de julho de 1942. Madrugada na vila de Józefów, na Polônia ocupada. O que aconteceu naquele dia não foi executado por unidades de elite da SS ou por fanáticos doutrinados desde a infância. Foi executado por 500 homens de meia idade, a maioria vinda de Hamburgo, que meses antes trabalhavam como padeiros, motoristas de caminhão e vendedores. Muitas vezes a história do Holocausto é contada através de abstrações ou focada apenas em líderes supremos, mas a engrenagem do extermínio dependia de mãos humanas no campo de batalha. Hoje, vamos analisar os fatos brutos, as datas e os números por trás do Batalhão 101 da Polícia da Reserva Alemã. Vamos entender como uma única unidade de homens comuns foi responsável pelo fuzilamento direto de 38 mil pessoas e pela deportação de outras 45 mil para as câmaras de gás de Treblinka. Esta é a anatomia técnica de como o mal se torna uma tarefa administrativa. Para entender o Batalhão 101, precisamos olhar primeiro para os seus números. Em 1942, a unidade era composta por cerca de 500 homens. A média de idade era de 39 anos. Isso é um dado crucial. Eles eram velhos demais para serem recrutados pela Wehrmacht para as frentes de combate e jovens demais para a doutrinação da juventude hitlerista. Eles haviam crescido e se formado antes da ascensão de Hitler ao poder, em 1933. Dados estatísticos mostram que apenas cerca de 25% desses homens eram membros do Partido Nazista. A maioria vinha da classe trabalhadora de Hamburgo, uma cidade com forte tradição social-democrata, teoricamente o grupo menos propenso à ideologia radical do regime. O comando estava nas mãos do Major Wilhelm Trapp, um veterano da Primeira Guerra Mundial de 53 anos, conhecido por seus homens como Papa Trapp. Seus capitães eram Wolfgang Hoffmann, Wolfgang Wohlauf e o brutal Heinz Gnad. Em junho de 1942, o Batalhão 101 foi enviado para o distrito de Lublin, na Polônia. Eles não sabiam, mas estavam prestes a se tornar o braço executor da Operação Reinhardt, o plano estratégico para exterminar os judeus no território polonês. A primeira missão de extermínio ocorreu em Józefów. Às 7 da manhã de 13 de julho, o Major Trapp reuniu o batalhão e, em um momento documentado de hesitação, explicou que a unidade deveria cercar a vila, separar os homens aptos para o trabalho e fuzilar as mulheres, crianças e idosos. Mas Trapp fez uma oferta técnica sem precedentes. Ele permitiu que qualquer homem que não se sentisse capaz de realizar aquela tarefa desse um passo à frente. Ele prometeu que não haveria punição, apenas a designação para outras funções de guarda. Dos 500 homens, apenas 12 deram o passo inicial. Mais tarde, durante os fuzilamentos, outros 20% pediram para serem retirados da linha de fogo. Os números de Józefów são precisos. Ao final daquele único dia, 1.500 judeus foram assassinados com tiros na nuca a queima-roupa. A inexperiência inicial causou um cenário sangrento que traumatizou muitos dos executores, mas Józefów foi apenas o batismo de fogo. Após esse primeiro evento, o Batalhão 101 refinou sua metodologia. Em 25 de agosto de 1942, ocorreu o massacre de Lomazy. Aqui, a técnica mudou para diminuir a carga psicológica sobre os alemães. O comando utilizou os chamados Hiwis, voluntários auxiliares da Europa Oriental treinados no campo de Trauniki. O Batalhão 101 servia agora apenas como cordão de isolamento, enquanto outros puxavam o gatilho. Em Lomazy, 1.700 pessoas foram mortas e enterradas em valas comuns. A cronologia do horror continuou em setembro e outubro de 1942, com massacres sistemáticos em Serra-com-Lá e Konskovolá. Mas o papel do batalhão não se limitava ao fuzilamento direto. Eles se tornaram peças-chave na logística das deportações em massa. Entre agosto e novembro de 1942, a unidade coordenou o embarque de milhares de pessoas em trens de carga. Os dados mostram que o Batalhão 101 enviou pelo menos 45 mil judeus para o centro de extermínio de Treblinka. Em Międzyrzec Podlaski, a maior operação de deportação da unidade,
11.000 pessoas foram enviadas para as câmaras de gás em um único período de poucos dias. O que era um choque em julho, tornou-se uma operação logística padronizada em novembro. Os homens que antes hesitavam, agora faziam pausas para o almoço a poucos metros dos locais de execução. O ápice da participação do batalhão ocorreu em novembro de 1943, na chamada Operação Festival da Colheita, ou Action Ernefest. Foi a maior operação de assassinato em massa em toda a guerra. Em apenas 2 dias, 13 e 4 de novembro, aproximadamente 42.000 pessoas foram mortas nos campos de Majdanek, Poniatova e Travnik. O Batalhão 101 foi encarregado de guardar os prisioneiros e realizar parte das execuções. Para abafar o som das metralhadoras e dos gritos, os nazistas instalaram alto-falantes potentes que tocavam valsas de Strauss e marchas militares durante todo o processo. Neste ponto, a transformação técnica estava completa. Ao final de sua atuação na Polônia, o cálculo dos historiadores é exato. Esta única unidade de reserva foi responsável pela morte direta ou indireta de mais de 83.000 seres humanos. O que aconteceu com esses homens após o fim do conflito em 1945? A maioria retornou para Hamburgo e retomou suas vidas civis. O Major Trapp foi entregue às autoridades polonesas e executado em 1948. No entanto, o restante do batalhão permaneceu no anonimato por quase 2 décadas. Somente na década de 60, a Justiça da Alemanha Ocidental iniciou investigações profundas. Entre 1962 e 1967, 210 ex-membros do batalhão foram interrogados. Os depoimentos desses homens formam hoje a base científica para o estudo da psicologia do Holocausto. Eles não alegaram insanidade. A defesa quase unânime foi a obediência a ordens superiores e o medo de parecerem covardes diante dos colegas. Dos 500 homens, apenas 14 foram formalmente indiciados. As sentenças foram desproporcionalmente leves. O capitão Hoffmann foi condenado a 8 anos de prisão. Outros receberam penas menores, e muitos foram absolvidos por motivos de saúde ou falta de provas individuais. O legado do Batalhão 101 não é apenas uma lista de atrocidades, mas um aviso estatístico. Ele prova que o extermínio em massa foi operado por uma burocracia eficiente, composta por pessoas comuns. Os números finais são o registro definitivo: 500 homens, 16 meses, 83.000 mortes. A distância entre a normalidade e o genocídio foi percorrida não por um ódio extraordinário, mas por conformismo e disciplina técnica. Se a história é feita de fatos, o fato mais assustador é que, sob as mesmas circunstâncias e pressões, a linha que separa o cidadão do carrasco pode ser muito mais fina do que ousamos admitir.